Paz e luz para você que me acompanha em mais uma mensagem da série Heróis da Fé. Nós começamos esse projeto há pouco mais de um mês e Deus vem tratando com as pessoas e revelando a cada uma delas que tem nos acompanhado a profundidade da palavra dele. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e lemos ela através da revelação, é por isso que a Bíblia não pode ser lida como se lê um livro de geografia, de história, um livro de filosofia. A Bíblia, ela precisa ser lida através do Espírito Santo. No livro de 2 Coríntios 3,6, a Bíblia diz que somos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata e o Espírito é que traz vida. E através dessas mensagens nós temos chegado a centenas de pessoas. Pessoas que nos assistem, que nos acompanham, que aprendem a como lidar com a própria vida, a como caminhar, na verdade, no caminho de Deus e ter excelência naquilo que busca. Porque Deus, pela sua excelência, nos dá a direção do que podemos alcançar através das mãos dele. E hoje eu venho trazer mais uma mensagem. E o título da mensagem de hoje, seguindo aí o livro de Gênesis ainda, o título é Regra ou Exceção? Regra ou exceção do pecado. Vamos falar um pouco sobre o pecado. Algo que muitas vezes é difícil de se falar para algumas pessoas. Coisa que muitas vezes as pessoas não querem falar. E eu vou trazer essa mensagem hoje para que você possa abrir os teus olhos, os teus entendimentos dessa situação em que vive o homem. Mas antes de trazer essa mensagem, eu quero convidar você que está comigo hoje pela primeira vez. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações destas mensagens. Toda quarta-feira, uma mensagem nova é trazida aqui para você. Esse projeto Heróis da Fé tem nos mostrado que os homens de Deus se tornaram heróis porque conseguiram vencer aquilo que de uma forma natural o homem não conseguiria. Pela força de Deus, pelo poder de Deus e pela força da fé. E eu quero fazer com você a leitura no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 20 em diante. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho, deixe aqui seu comentário, seu like e compartilhe. Compartilhe porque assim nós vamos chegar mais longe e chegar a mais pessoas que precisam de ajuda, assim como eu e assim como você. Gênesis capítulo 9, versículo 20 em diante, diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, ou seja, ficou nu. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã
por servo, e alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Preste bastante atenção no que a palavra de Deus nos revela. Noé tinha 3 filhos: Cão, Sem e Jafé. Noé, por sua vez, certa vez, como lavrador que era, e havia plantado uma vinha, embebedou-se, e por causa da bebida, Noé ficou nu. Noé, então, foi visto pelo filho mais novo. E quando o filho mais novo viu o pai naquela situação, saiu contando para todo mundo, espalhando para os outros irmãos e para todos que havia encontrado o pai naquela situação. Que o pai havia errado, que o pai havia pecado. Bom, nós entendemos que Deus só fez a aliança com Noé porque Noé era diferente dos demais que existiam na sua época. A humanidade havia se corrompido. A humanidade havia se corrompido pelo pecado, pelos prazeres da carne e pelos bens materiais. Ou seja, o homem abandonou a Deus e começou a andar por caminhos largos, fazendo sim tudo o que era errado aos olhos de Deus. Passou a amar tudo que não era da vontade de Deus e assim abandonou a Deus. O homem se corrompeu. O homem se corrompeu e por causa da corrupção da humanidade, Deus vê em Noé ainda uma esperança. Noé era diferente. Noé ouvia a Deus, Noé acreditava em Deus, Noé era diferente. E Deus, então, por causa disso, faz uma aliança com Noé. Noé agora tem com Deus uma aliança perpétua. E você pode até pensar assim, mas por que então Deus não os fez quebrar a aliança com Noé novamente? Por que Deus ainda aceitou, mesmo Noé tendo pecado? Uma vez que o dilúvio só aconteceu por causa do pecado do homem, o dilúvio só aconteceu por causa da corrupção da humanidade, o dilúvio veio à terra, a destruição veio sobre a terra, porque o homem abandonou a Deus. Era um pecado. Por que é então que Deus não fez o mesmo com Noé, uma vez que Noé agora havia pecado contra os princípios da palavra de Deus? E eu te respondo. Quando houve o dilúvio, o homem havia feito do pecado uma regra. Há uma diferença? Quando você coloca uma certa situação e diz, olha, a regra aqui para todos é essa. A regra é essa. Vamos imaginar que eu esteja agora trazendo aqui uma regra para um grupo de jovens e eu diga a estes jovens, olha, a regra aqui é que todos às 10 horas da noite precisam se recolher e dormir. É um exemplo para você entender, é uma analogia entre o que eu estou falando e aquilo que eu quero trazer para você. Então a regra é que 10 horas todos precisam se recolher. Mas acontece que em algum momento raro, uma das pessoas quebra a regra. Uma exceção, talvez, daquilo que a pessoa precisou fazer depois do horário das 10 horas da noite. Uma exceção. A regra é que às 10 todos precisam se recolher. Mas houve uma exceção.
A diferença aqui é que o povo, quando Deus trouxe o dilúvio, o povo havia feito de uma exceção a regra. Se o pecado ali fosse uma exceção, algo que o homem cometesse em momentos ou em um momento, diante de várias situações, era uma exceção. Mas o homem, na época do dilúvio, havia feito do pecado uma regra, ou seja, eles pecavam constantemente, abandonavam a Deus constantemente e se afastavam de Deus. E o homem assim mesmo não dava ouvidos a Deus, ou seja, não havia arrependimento no homem. O homem havia se corrompido. No caso de Noé, o pecado de Noé foi uma exceção diante de toda uma vida que ele tinha com Deus. Eu não estou dizendo com isso que o homem pode pecar, não. Mas o próprio Jesus disse: se pecardes, eu serei vossos advogados. Porque senão, qual a finalidade de Jesus ter vindo à Terra? Qual a finalidade de Jesus ter vindo à Terra? Ele veio porque o homem novamente se corrompeu. A Bíblia, ela nos mostra que o homem, infelizmente, havia corrupção no coração dele. Então Deus vinha, dava ao homem a libertação, como no caso do povo que estava no Egito. O povo escravizado no Egito, Deus os liberta do Egito e eles querem voltar para a lama. Passam a virar as costas para Deus depois de libertos, depois de terem chegado na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que mesmo depois do homem ter visto o poder de Deus sobre a sua vida, o homem de novo se corrompe, volta-se contra Deus e passa a servir aos deuses de Baal. E por isso, mais uma vez, o homem é quem quebra a aliança com Deus. E Deus deixa o homem, então, à mercê da destruição pela própria corrupção do homem. Ou seja, pela própria regra que o homem criou para ele mesmo. Ele fez do pecado regra da sua vida. Eu vou pecar e não vou olhar a quem ou a que eu estou pecando. Regra ou exceção? Nós vemos Paulo dizer o seguinte: todos são pecadores, mas eu sou, ou eu fui, o maior dentre todos os pecadores. Ele reconhecia que ele foi pecador, mas que havia nele um arrependimento. Jesus, por sua vez, no Evangelho de João 3,16, veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para salvar o mundo do pecado. Jesus veio para salvar o homem dele mesmo. Jesus veio salvar. Agora olha, a que ponto chegamos? Jesus veio para salvar o homem dele mesmo. Dele mesmo. É muito importante você entender que nós, como seres humanos, somos causadores das nossas próprias destruições. Nós, como seres humanos, somos causadores da nossa própria dor. Você não gosta de dor. Ninguém gosta. Mas o ser humano, ele causa a própria dor ao qual ele vive nela. Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. Imagine, se não há o arrependimento do pecado, então este homem não terá Deus como seu juiz e não terá Jesus como seu advogado. Porque até para um advogado pegar uma causa, ele precisa ter como regra básica, um advogado precisa ter como regra básica saber aonde está o erro daquele
que é um réu, digamos assim, para de alguma forma provar que aquele réu é inocente. E no nosso caso, como pecadores que somos réu do nosso próprio pecado, réu dos nossos próprios erros. Então nós somos, por Jesus, levados ao perdão desse pecado. Por causa de Jesus, somos levados ao perdão desse pecado, mas só há perdão para um homem ou para uma mulher quando há o arrependimento. O que tem sido na sua vida o pecado? Regra ou exceção? O que o pecado tem te levado? Para onde ele tem levado você? Para quais caminhos ele tem conduzido sua vida? E será que tem valido a pena? A recompensa do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Será que vale a pena buscar pela morte para a sua vida? Você que nasceu para viver, você que recebeu fôlego de vida para viver, será que vale a pena buscar a morte? Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos o relato de Sodoma e Gomorra, que trouxe a morte sobre Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Certamente não valeu a pena a sodomia que existia nesse lugar. Você está entendendo que Deus só se doeu por Noé porque Noé não fazia do pecado uma regra para a vida dele. Houve uma exceção. Claro que nem essa exceção era bom ser feito, mas aconteceu. Mas ele não poderia mais cometer. Quando Jesus chamou Maria Madalena e todos queriam apedrejá-la, Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele olha para aquela mulher e diz: vá e não peques mais. E quando veio o escândalo do filho de Noé, por causa do pecado de Noé, o próprio filho foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado. Eu quero ler com você ainda em tempo Evangelho de Mateus 18, versículo 6, que diz assim, ó: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. A maldição que veio sobre o filho de Noé, Cão, veio pelo escândalo que ele trouxe do pecado do pai. A maldição que veio sobre Miriam foi daquilo que ela falou do próprio irmão, Moisés. Ai daquele, disse Jesus, daquele homem que produzir o escândalo do pecado. Sabe por quê? Jesus te ama. Jesus me ama. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. A tal ponto de entregar a vida dele por mim e por você. Por mim e por você. Sabe por que Jesus nunca desistiu de você? Porque ele sabe que você pode sim vencer aquilo que destrói o mundo. Aquilo que já destruiu uma vez a humanidade através do dilúvio. Mas você pode vencer, porque Deus é contigo. Paz e luz para você.